Olá, tudo bem? Eu sou Michelson Borges, estamos de volta aqui com o programa História da Vida, hoje para tratar de um tema muito interessante. Evolucionistas admitem o quê? Vida não poderia surgir na Terra. Fique aí. Nessa edição da nossa revista História da Vida, estamos tratando de um tema bem interessante. É um palavrão diferente, talvez para você, panspermia cósmica, mas à medida que vamos aqui trabalhando o tema, você vai entender bem o conceito. Mas a capa traz aqui uma chamada que aparentemente é sensacionalista, mas é a pura verdade. Evolucionistas admitem, vida não poderia surgir na Terra. Isso porque todo mundo sabe que informação complexa não aparece do nada. Informação precisa de uma fonte informante. Quem trabalha com informática sabe muito bem do que eu estou falando, não é? E os geólogos, mesmo os evolucionistas, percebem que em toda a coluna geológica, desde a base até o topo, a complexidade está presente ali. E parece que depois de vários anos de pesquisa, de análise desse assunto de evolução, de surgimento da vida na Terra, estão percebendo que realmente o modelo, a explicação evolucionista, ela contém falhas assim bastante significativas. E por causa disso, uma teoria, uma hipótese, na verdade, nem teoria uma hipótese, tem sido formulada tentando contornar essa dificuldade que é explicar a origem da informação genética, explicar a origem da complexidade lá na base, no Cambriano mesmo, e fornecer assim uma tentativa de uma justificativa, digamos assim, para essa constatação de que a vida surge já completamente complexa, formada e cheia, repleta de informação. Que alternativa seria essa? Que explicação seria essa? E no próximo bloco teremos aqui um convidado especial para tratarmos do tema panspermia cósmica. Que negócio é esse, né? E o convidado é o Glauber Araújo, ele é formado em teologia e tem um mestrado em ciências da religião. Não perca o que vamos conversar a seguir. Espalhadas como folhas de outono, as publicações adventistas chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Desde 1900, a Casa Publicadora Brasileira atua com o propósito de evangelizar por meio de publicações. Mas somente em 1983, a história dos livros didáticos da CPB teve início. A primeira publicação educacional brasileira foi Estratégias Ortográficas, de Jerusa Martins e Miriam Maranhão. Porém, nessa mesma época, outras autoras passaram a atuar, como a Eni e Esther Sarli, com a cartilha Este Mundo Maravilhoso, contribuindo com livros que fizeram história. Desde então, os livros de autores brasileiros começaram a ser produzidos, como Ciências e Ensino Religioso para o Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, essa obra, que no início parecia mais um sonho, com a graça de Deus cresceu e se multiplicou. Hoje, os materiais didáticos da casa são publicados para todas as disciplinas e em níveis da educação básica. De 102 títulos de livros didáticos que a CPB possui, até hoje foram impressas mais de 46 milhões de unidades. E dos 202 títulos de livros paradidáticos, foram impressas mais de 3 milhões de unidades. A equipe que iniciou tudo, lá em 1983, cresceu muito. Hoje, somente para trabalhar diretamente com os materiais didáticos, a casa tem uma gerência na qual trabalham 18 profissionais. Ligados a esses materiais estão 96 autores, 17 editores, 19 diagramadores e ilustradores, 17 web designers, sem mencionar os pré-impressores, impressores, finalizadores e expedidores. Atualmente, mais de 220 mil alunos de todo o Brasil têm acesso aos livros educacionais da CPB, tanto a versão impressa como também a versão digital. E todo o conteúdo e serviços oferecidos nas plataformas digitais. Com a internet como aliada, o
poder do alcance da informação que a CPB Educacional transmite é enorme. Hoje, após 35 anos de produção e formação, a CPB Educacional agradece a todos que fizeram e fazem parte dessa história. História iniciada como uma pequena semente, mas que atualmente se transformou numa frondosa e renovada árvore que dá frutos de salvação. Livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. 35 anos educando para a eternidade. E neste bloco, como foi prometido, vamos tratar então especificamente do tema panspermia cósmica. E para isso trouxemos aqui um convidado, Glauber Araújo, ele que tem um mestrado em Ciências da Religião e tem escrito também artigos, publicado artigos a respeito de ciência e religião. Essa temática é bastante interessante. Por isso, ele foi chamado aqui para conversarmos então sobre esse tema. Glauber, evolucionistas admitem vida não pode surgir na Terra. Que história é essa? O que você achou dessa revista e do assunto proposto? Pois é, isso é curioso, porque durante muitos anos eles sempre defenderam a ideia de que a vida teria surgido aqui na Terra, em um caldo primordial, entendeu? Por efeitos ou elementos naturais. E agora, de repente, não é mais na Terra, é em outro lugar. Estranho, né? Quer dizer, parece, não, tenho certeza, né? Então, o artigo que a gente usou aqui como gancho para essa publicação, que é um artigo publicado neste mês de agosto, na revista Biophysics and Molecular Biology, eles admitem realmente que todos os cenários propostos para a origem da vida, a chamada biogênese, né, a vida que surge, né, da não-vida, eles falharam, não deram certo, né? Com certeza, é uma maneira de você postergar a resposta. Você não encontra aqui, mas com certeza deve ter em outro lugar. Mas então surgiu onde a vida? Então, segundo esse cenário. É interessante, com um animal talvez mais estranho do nosso planeta. A ideia é que talvez a semente da vida nessa Terra veio de um povo extraterrestre. Mas quer dizer, a gente até dá uma risadinha aqui porque parece realmente uma coisa muito estranha, né? E na verdade não é uma teoria. Teoria seria até demais, né? O fato é que se trata de uma hipótese, né? Sim. E a gente trabalha esse tema aqui da panspermia justamente aqui na página 3 da revista e avançamos pelas páginas 4 e 5, né? Deixa eu só ler para você aqui um trechinho do artigo científico publicado, inclusive, Glauber, são autores renomados, né? Sim, a gente percebe pela... editor aqui, no Dennis Noble, né? Uma pessoa conceituada no meio aí da biofísica, né? É gente que trabalha nas grandes universidades. Exato, né? Então, um artigo realmente um artigo conceituado. Sério, conceituado. E diz assim o artigo, né? O resumo do artigo diz o seguinte: a vida pode ter sido semeada aqui na Terra por cometas que transportavam vida assim que as condições na Terra permitiram que ela florescesse, ou seja, lá por volta de 4 bilhões de anos atrás. Glauber, isso é jogar a batata quente para fora, na verdade, né? Com certeza. Você não tem como responder agora, mas você continua defendendo aquela teoria, mesmo que você não saiba como chegar a uma solução. Tá, mas você que tem pesquisado sobre ciência, né, sobre o que é o método científico, quando você não consegue estudar o objeto, né, isso é ciência? Porque lá fora não tem como investigar como surgiu, não posso observar como isso transcorreu com o tempo. Isso é ciência? Fica difícil você defender essa teoria dessa maneira, entendeu? Se as suas hipóteses não são conclusivas, o correto seria você abandonar isso e procurar uma outra hipótese que gere uma nova teoria. E que eu possa realmente investigá-la, né? Exatamente. Com os métodos de que eu disponho, né? Exatamente. Que é o empirismo, né? A ideia de você poder repetir as experiências, repetir, entendeu, o teste em qualquer lugar, isso é científico. Agora, se você joga isso para um lugar onde não vai dar para testar, fica em um lugar remoto do passado, não é ciência. Estamos no campo da hipótese, né? Com certeza. Embora tenha sido publicado numa revista científica. Bem, além de nós termos aqui o assunto, né, para você trabalhar em sala de aula, nós também temos dicas, né? O nosso programa também visa a apresentar dicas práticas para você usar isso em sala de aula. De que forma poderíamos, quem sabe, usar isso nas ciências da natureza e mesmo na matemática? Existe um problema que vem consumindo os evolucionistas de modo geral, que é o enigma da informação complexa. Como o universo que evolui ao acaso possui alto grau de informação e ajuste, em meio aos mais diversos avanços científicos, a ideia de uma sopa primitiva, como o Glauber mencionou aqui, não combina com as mais modernas pesquisas em bioquímica. Essa situação de entender as origens a partir de uma sopa orgânica nos mares primitivos, supostos mares primitivos, está cada vez mais complicada. Do ponto de vista bioquímico, é assim que nós percebemos, então, ao estudar o assunto, né? Assim, se confunde ciência com uma espécie de achismo, onde o que vale
é a posição do cientista e não as evidências. O problema, então, parece ser resolvido com a tirar de uma possível resposta para muito longe daqui, no caso, o universo, o espaço sideral, onde eles supõem que haja espaço suficiente e tempo também suficiente, mais do que 3, 4 bilhões de anos. Assim, a vida não começou aqui, e sim em algum ponto distante no universo. Mas como se originou lá? Bom, daí a história outra história que ninguém consegue responder, como disse aqui também o Glauber, né? A coisa é mais para hipótese do que para teoria, necessariamente. O problema agora é que isso não é ciência empírica, e sim, repito, achismo. Vale a pena comentar e analisar esses temas em sala de aula. Glauber, e na área de ciências, como o professor pode aproveitar melhor esse conteúdo? Veja, na página 3 temos a admissão de que a biogênese, ou seja, a ideia de que a vida surge de elementos não vivos, não possui força entre os adeptos do evolucionismo. Que tal lembrar a seus alunos que foi o experimento de Pasteur que comprovou que a vida só provém de vida? Analise a obra de Pasteur e sua luta contra a biogênese. Como essa ideia da biogênese parece perder força, o objetivo é lançá-la pelo universo. Mas isso seria ciência? O que é ciência, afinal? Esse seria um ponto interessante de discussão com seus alunos. E na área de matemática, como o professor pode aproveitar esse material? Bem, uma pergunta que pode ser feita é: o que é informação? Outra, como alimentamos um computador? E uma terceira, a informação nasce por si só? Na página 2 aqui da revista História da Vida, nós podemos perceber que a informação não surge do nada. Mas o que dizer da tão complexa informação que reina no universo? Você pode obter material adicional no link historiadavida.com.br, nosso site, o site da revista. Que tal um exercício com seus alunos sobre as fontes de informação, por exemplo, num computador? Espero que tenhamos deixado claro o assunto da panspermia cósmica, ou seja, a vida semeada a partir do espaço. No próximo bloco nós vamos trabalhar então o conceito de design inteligente, tão importante quanto. Você não pode perder, fica aí, viu? Olá, eu sou Michelson Borges, autor e editor da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou falar um pouquinho sobre a coleção Grandes Impérios e Civilizações. Miguel de Cervantes escreveu: a história é seguidora do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Apresentar a história de um modo atrativo é sempre um desafio. Essa coleção, Grandes Impérios e Civilizações, apresenta as mais conhecidas civilizações do passado que continuam a influenciar a cultura atual. Em cada livro, há uma narrativa repleta de aventuras e curiosidades. Trata-se de uma forma instigante de contar um pouco sobre os aspectos da cultura histórica do Egito, da Grécia, da Pérsia, Babilônia, Roma e da América. Os livros da coleção Grandes Impérios e Civilizações podem ser utilizados nas aulas de história como material complementar, mas também acabam sendo úteis também em aulas como geografia e ensino religioso, pelo diálogo que a série faz com a Bíblia. Professor, no site cpbeducacional.com.br você encontra projetos de leitura com sugestões de atividades práticas para serem realizadas em sala de aula. Aproveite essa oportunidade para ensinar a história de modo divertido para os seus estudantes. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. Estamos de volta com o programa História da Vida e desta vez estamos debatendo aqui sobre o tema panspermia cósmica, ou seja, a vida que teria vindo do espaço sideral, numa admissão aí de que realmente aqui ela não pode ter surgido, né? E neste bloco nós vamos discutir um pouquinho mais, o Glauber e eu, sobre design inteligente. O texto aqui da revista começa dizendo assim que, então foi assim, primeiro chegou aqui uma bactéria espacial que passou a viver feliz da vida na nova Terra, na nova casa, mas ela continuou sendo uma simples bactéria, simples entre aspas, por muito tempo, incapaz de ser algo mais complexo, porque para isso precisaria de mais informação genética para que ela pudesse ser aprimorada, surgirem novos planos corporais, órgãos complexos. Glauber, e aí como é que essa hipótese resolve esse assunto? Porque ainda que demos uma chance, tudo bem, surgiu aqui uma bactéria que veio do espaço e ela passou a viver feliz da vida aqui na Terra,
mas ela teria que evoluir, teria que se tornar mais complexa, e para isso seria necessário mais informação. De onde veio essa informação? A gente até hoje não tem uma teoria conclusiva científica que mostra como que nova informação pode aparecer. Então a única hipótese, a única outra possibilidade que nós temos é o design inteligente. E tem um detalhe também que o próprio artigo da Biophysics ele propõe, né, de que já que a informação não poderia ser adicionada do nada, ela teve que vir de novo do espaço. E aí a proposta é que novos vírus vieram embarcados talvez em meteoritos, né, e aí se uniram aquelas células iniciais, aquelas bactérias, e essa informação foi compartilhada. Quer dizer, o milagre vai se multiplicando, né? Agora, você falou em design inteligente, né? O que é isso, afinal de contas? O que é design inteligente? É a ideia de que a vida ela não pode surgir do nada, a informação ela não surge do nada. Você precisa de uma entidade que tenha inteligência e que seja capaz de transmitir informação e inteligência à vida. Então quer dizer que essa ideia da panspermia cósmica está mais para design inteligente do que para evolucionismo? É isso que a gente tem falado desde o começo, né? Nós já falamos há um bom tempo de que a vida ela foi criada por um designer inteligente. Obviamente ele não é desse planeta, ele não é dessa Terra, ele vem de fora. Há um certo paralelo aí, mas não é por um processo natural, é por uma entidade inteligente ou um designer inteligente. É praticamente uma admissão, né? Sim. De que naturalmente a vida não surge. E se ela veio de fora, alguém deve ter feito lá fora essa vida, né? Ela já vem pronta, ela já vem complexa, ela já vem capaz de existir e se multiplicar. Então, parece-me que essa tal de panspermia cheira mais a design inteligente, né? Sim. Do que realmente a evolução naturalista ou a biogênese. Muito bem, como sempre temos feito, aqui vão as sugestões práticas para você usar essa revista em suas aulas, né? E nós podemos então tratar um pouquinho agora sobre a questão das linguagens, né? Das ciências da linguagem humana. Simples e complexos são discursos que andam lado a lado no evolucionismo. Mas o que seria simples? Uma bactéria? Um animal? Quando analisamos o discurso, percebemos que contar uma história não é a mesma coisa que fundamentá-la. Mas não estaríamos vivendo os dias de Darwin numa tentativa desesperada de fugir de Deus e das evidências disponíveis? Assim, temos que compreender que é preciso reconhecer o mestre da arte em sua pintura. Os elementos para buscá-lo estão disponíveis. Bactérias que, por mais que se permita evoluírem, ainda continuam bactérias. Na área de história também podemos aproveitar essa revista com certeza. Glauber, que dicas você pode nos dar para que o professor use a revistinha História da Vida em sua matéria de história? Então, nas páginas 6 e 7, temos a discussão sobre a origem da vida. Seria interessante vocês estudarem esse ambiente da era chamada vitoriana, lá na Inglaterra, onde Darwin fez os seus estudos, e analisar a antipatia pela igreja dominante na época e a necessidade de se arrumar uma origem para a vida que não fosse Deus. Analise o panorama onde toda essa controvérsia está sendo gestada, fazendo um paralelo aos dias de hoje. Na área de geografia também é possível, com certeza, aproveitar este material. Na página 4 da revista você pode discutir sobre polvos e lulas alienígenas. Seria interessante explicar aos alunos o que são ovos criopreservados e discutir sobre as várias hipóteses de vida fora da Terra. Mais interessante ainda seria analisar o que seria zona habitável e como é muito complicado falar sobre vida em outros planetas. A vida é frágil, precisa de ajustes tão finos e complexos que muitos cientistas creem não ser realmente algo tão simples buscar a vida fora da Terra. Glauber, em língua portuguesa, é possível também aproveitar esse material? Sim, claro. O avanço do design inteligente como modelo científico é inegável. Analise com seus alunos o discurso científico do design em relação aos modelos evolucionistas. Qual parece ser mais ciência? Existem alguns materiais que poderão ajudá-lo, como no site historiadavida.com.br. No que consiste a análise do discurso? Como reconhecer elementos de evidência e falácia? Na área de arte também podemos aproveitar esse conteúdo com certeza. Que tal comparar uma bactéria com uma cidade? Que tal solicitar imagens de bactérias e questionar qual o nível de simplicidade ali descrito? Seria mesmo simples? Vale uma pintura, um mural ou mesmo uma montagem artística em grupo sobre o que vem a ser simplicidade e alta tecnologia. A análise de uma pintura, de um grande mestre, é assim mesmo. Como saber se essa pintura é dele ou uma falsificação? E terminamos aqui o bloco sobre design inteligente. Eu quero lembrar você que você pode também acessar o conteúdo dessa revista inteiro
em formato PDF, gratuitamente, no site historiadavida.com.br. Continua aí, porque temos ainda o último bloco, em que vamos tratar do tema bactéria kryptoniana. O que será isso? Olá, tudo bem? Sou Vivian Fiuza, coordenadora pedagógica da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou apresentar a série Sentimentos. Esta série tem 3 livros especiais: Saudade e Ciúme, de autoria de Denis Cruz, e também o livro Felicidade, que é escrito pelo autor Elias Teixeira. Professor, com esta série é possível trabalhar temas diversos como inclusão social, aceitação, perda e relacionamento. Acessando o site www.cpbeducacional.com.br, você encontra os projetos de leitura destes livros, além de muitos outros. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. Estamos de volta com o programa História da Vida. Desta vez analisamos o tema Evolucionistas admitem, vida não poderia surgir por acaso aqui na Terra. E eles propõem então uma teoria, uma hipótese na verdade, chamada de panspermia cósmica. Nesse último bloco, eu volto aqui com o Glauber, nós vamos conversar um pouquinho sobre a tal da bactéria kryptoniana. Veja, para que essa bactéria chegasse aqui e povoasse a Terra e depois se reproduzisse, seriam necessários alguns milagres no caminho, né, Glauber? Por exemplo... Com certeza. Já foram feitos estudos mostrando que as bactérias elas conseguem sobreviver em ambientes extremamente difíceis, ou de extremo calor ou de extremo frio. Mas aqui é difícil mesmo, né? Nunca foi provado uma bactéria ou uma célula sobrevivendo, entendeu? Uma queda de um cometa. Você tem o frio do espaço, você tem o contato, a radiação solar também cósmica. Destrói o DNA, causa câncer. Sim, com certeza. E o contato com a atmosfera, né? O aquecimento da pedra, o impacto no chão. Você chega a mais de 1000 graus, né? Uma rocha dessa. Exatamente, torna isso muito improvável que aconteça, né? E se ela sobreviveu ao frio do espaço, zero absoluto, ela sobreviveu à radiação cósmica espacial, ela sobreviveu à entrada na Terra com mais de 1000 graus de temperatura e sobreviveu ao impacto no solo ou na água que seja, que bactéria seria essa? É uma super bactéria, né? Ela deve ter vindo do planeta Krypton, né? Por isso a gente brincou aqui na revista, né, sobre bactérias kryptonianas. Realmente, esse cenário ele realmente envolve muitos milagres, muito nonsense, né? Uhum. E assim, a gente fica até pensando, será que eles estão realmente percebendo a que ponto está indo a luta para provar, demonstrar que a vida pode surgir e que não foi Deus quem a criou? É meio complicado, né? A ciência ela exige criatividade, mas absurdos também, aí não dá, né? E nesse caso aqui é uma hipótese científica, um modelo científico que está usando de muitos absurdos. Sim, né? Com certeza. Embora seja publicado realmente numa revista científica, né? Onde muitas vezes não há espaço para um artigo criacionista, mas uma hipótese como essa a gente vê encontrando espaço. Vamos às nossas sugestões, né? Nós temos aqui dado aos professores sempre algumas ideias, algumas dicas, algumas sugestões mesmo para que você possa usar esse material, não seja apenas uma revista entregue, distribuída, mas possa ser um material paradidático para você utilizar em sala de aula. E nós podemos usar isso com certeza no ensino religioso. Que tal levar os alunos a discutir se Deus pode ou não estar na ciência? Construa argumentos sobre design inteligente e como eles podem auxiliar no pensamento de uma ciência que não seja dogmática. Leia mais uma vez aqui a gente está anunciando a você, aproveite os materiais adicionais que estão lá no historiadavida.com.br, inclusive o PDF da revista, que também está disponível lá no site. Michel, inclusive, que tal vocês questionarem seus alunos sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa pergunta. E o link, né, do texto você também encontra ali no site historiadavida.com.br. Muito obrigado porque você acompanhou o nosso programa História da Vida, sempre com a intenção de ajudar você a aproveitar bem esse material que é produzido com muito carinho, com muita competência também, tratando de criacionismo. No próximo programa vamos tratar do tema corpo humano e suas tecnologias super avançadas. Aguarde o próximo História da Vida.
Hoje tivemos aqui a presença do nosso amigo Glauber. Foi muito bom falar com você sobre esse tema. Sim. Quer deixar um recadinho final aqui para os nossos amigos? Sim, foi um prazer estar com você aqui, estar com vocês também que estão nos assistindo. É um assunto muito interessante que, como você pode perceber, tem relação com muitas outras áreas do conhecimento. E você, como professor, você tem a oportunidade de poder abrir esse universo diante dos alunos e mostrar como que a inteligência de Deus está em todas essas áreas e relaciona todas essas áreas numa verdade só. Então, aproveite, estude, temos materiais muito interessantes para isso daí. Glauber, muito obrigado. Um grande abraço para você.